Nunca acreditei de verdade nessas coisas. Magia, demônios, pactos, tudo parecia coisa de livro barato ou filme meia-boca. Sempre fui cético, até arrogante. Gostava de rir da fé alheia, de desdenhar do que eu chamava de teatro do oculto. Até que a vida me engoliu, me chutou, me triturou, e eu fui até o fundo do poço com gosto de sangue na boca e nada a perder. Começou depois da morte do meu irmão. Um acidente estúpido, sem sentido, como se o mundo estivesse testando a minha resistência ao sofrimento. Ele era meu oposto, gentil, sonhador, crente. Tinha um fascínio pelo oculto, pelos grimórios antigos, pelos símbolos desenhados em giz no assoalho do nosso quarto compartilhado. Eu zombava. Ele sorria. Um dia, encontrei um caderno escondido no fundo do armário dele. Não era um diário. Era mais como um registro. Nomes que pareciam cuspidos do inferno, datas, horários, símbolos desenhados à mão com precisão obsessiva. E no final, uma frase: um de nós vai voltar. Aquela noite, eu bebi até esquecer meu nome. Acordei no chão da sala, com o caderno aberto no meu peito, a página final virada, como se alguém tivesse mexido nele enquanto eu dormia. Havia um novo símbolo. Não estava lá antes. Era um círculo torto, com linhas dentro que não faziam sentido, mas me causavam enjoo só de olhar. Achei que estava enlouquecendo, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Não dormia. Não comia. Só lia e relia aquele caderno maldito, tentando entender o que ele havia feito. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era brincadeira. Encontrei o nome Goetia repetido várias vezes. Pesquisei. Era um grimório medieval, supostamente com o nome de 72 demônios, cada um com seu selo, seu poder, sua exigência. Comecei a estudar aquilo com uma obsessão que me assustava. Não era mais curiosidade. Era fome. Um desejo escuro e crescente de descobrir o que meu irmão tinha começado. E porque, mesmo morto, parecia ter deixado uma porta entreaberta. Preparei tudo como os textos antigos mandavam. Um círculo de proteção. Um triângulo da evocação. O selo do demônio gravado com carvão no chão. Uma vela preta. Incenso de mirra. E silêncio. Quando pronunciei o nome de Vassago, senti um estalo na nuca, como se algo invisível tivesse colocado a mão sobre mim. O ar pesou. A chama da vela tremulou sem vento. E uma sombra se formou no canto mais escuro do quarto, como se o escuro estivesse criando forma. Você me chamou. A voz era sussurrada, mas eu a ouvi dentro do crânio, como se cada sílaba estivesse sendo gravada com ferro quente em meu cérebro. Tentei perguntar se ele sabia do meu irmão. Ele apenas riu. Você não quer respostas. Você quer poder. Eu não respondi. Não precisava. Ele sabia. Ofereci minha servidão. Ele disse que era pouco. Que para abrir as portas, eu teria que abrir algo dentro de mim primeiro. Me deu um nome, Andras. Ele pode te ensinar a matar com o pensamento. Mas cuidado, ele não tem lealdade. Fiz como ele mandou. Outro círculo. Outro selo. Outro nome. Quando chamei Andras, algo quebrou no espelho da sala, mesmo sem ter sido tocado. Um som seco, como um osso partindo ao meio. O ar ficou cortante, como se eu respirasse lâminas. Ele apareceu com uma forma que não posso descrever. Era humanoide, mas feito de distorções. Um rosto onde não deveria haver um. E uma espada. Sempre uma espada. Não falava. Apenas me encarava. Me senti odiado. Me senti minúsculo. A partir daquela noite, comecei a ter visões. Gente morrendo. Gente sendo queimada viva, com olhos arregalados e bocas abertas num grito eterno. E o pior, comecei a sonhar com pessoas que depois morriam de verdade. Um vizinho caiu da escada e quebrou o pescoço. Uma colega do trabalho teve um infarto no carro. Um bêbado que me empurrou no metrô foi achado esfaqueado no dia seguinte. Eu não sabia se estava causando ou apenas assistindo. Mas sabia que não era coincidência. Chamei outros. Um por um. Buer,
que curava feridas. Me fez curar um gato atropelado só com o toque da mão. Mas depois, minhas mãos começaram a apodrecer. A carne das palmas cheirava a podridão. Só parou quando fiz um corte profundo e deixei o sangue pingar sobre o selo dele. Citri, que despertava desejo. Uma mulher casada quase me atacou no banheiro de um bar. Dias depois, ela foi internada com sinais de abuso mental, repetindo meu nome como um mantra. Estava indo longe demais. Mas já era tarde. O caderno do meu irmão crescia sozinho. Cada vez que eu fazia um pacto, uma nova página aparecia. Eu acordava e lá estava ela. Às vezes manchada de sangue. Às vezes molhada, como se tivesse sido mergulhada em algo vivo. Comecei a ver olhos nas paredes. Pequenos, pretos, fixos em mim. Ouvi vozes dentro das tomadas, das torneiras, do som da geladeira. A casa respirava. E sussurrava em línguas antigas que só entendi depois de chamar Paimon. Ele me ofereceu sabedoria. E eu aceitei. Ele me mostrou o que havia por trás do véu. A verdade. O mundo é um teatro de carne, e os demônios são os roteiristas. Cada desejo humano é um fio puxado por eles. Cada guerra, cada traição, cada invenção genial. Tudo vem deles. Eles não obrigam. Apenas oferecem. E nós aceitamos com sede. Depois disso, não consegui mais parar. Eu precisava conhecer todos. Os 72. Era como colecionar cicatrizes. Meu corpo começou a mudar. Os olhos ficaram mais escuros. A pele parecia sempre suada. Minhas unhas cresciam em uma noite. Comecei a evitar espelhos. Em um deles, vi meu irmão. Mas ele não sorria. Ele me observava. Como se soubesse onde aquilo ia dar. O último que chamei foi Belial. Não pelo poder, mas pela promessa. Ele disse que poderia me libertar, me livrar das marcas, me fazer esquecer tudo, mas exigiu um preço, sangue familiar. O único parente vivo que eu tinha era minha mãe. E naquele momento, pela primeira vez, eu hesitei. Aquilo me devolveu um traço de humanidade. Corri até ela. Me ajoelhei. Pedi perdão por tudo. Ela chorou, mas me abraçou. Disse que meu irmão havia tentado a mesma coisa. Que ele viu os mesmos olhos. Que morreu tentando salvar minha alma e não a dele. Naquela noite, sonhei com um campo vazio, cheio de cruzes retorcidas. No meio, meu irmão, com os braços abertos e o corpo coberto de símbolos. Atrás dele, os 72. Sussurrando em uníssono, você já é um de nós. Acordei com o corpo inteiro ardendo. Os selos estavam gravados na minha pele, como cicatrizes em brasa. Não precisei mais de caderno, nem de círculos. Eles vinham sozinhos. Às vezes pela janela, outras pela voz de crianças na rua. Um deles falou pela boca do meu cachorro antes dele explodir em chamas. Não tenho mais lar. Vivo em motéis. Deixo tudo em ruínas por onde passo. Quando tento dormir, eles me visitam. Me mostram futuros que não quero. Me dizem o que fazer. Um dia, vou ceder. Vou matar. Não por ódio, mas porque faz parte do caminho. Eles não querem minha alma. Querem que eu leve outras. Você pode achar que isso é loucura, que é só uma história. Eu também achava. Mas agora você está aqui, lendo isso, sentindo algo estranho na nuca, sentindo que não está mais sozinho no quarto, que alguém respira atrás de você, que o nome que eu não ousei escrever está sendo sussurrado em seu ouvido. Não diga em voz alta. Não desenhe nada. Não tente saber mais. Porque tudo começa com curiosidade. E termina com cicatrizes queimando à noite, quando você jura que está sozinho, mas o reflexo no espelho ainda está te observando. E sorrindo. Acordei ofegante, com o peito ardendo como se algo tivesse sido cravado em mim durante o sono. Meu corpo suava frio, mas por dentro havia um calor insuportável, como se minha alma estivesse sendo cozida.
O quarto estava escuro, mas eu via, com nitidez absurda, os contornos dos móveis, as rachaduras nas paredes, até mesmo as pequenas partículas de poeira suspensas no ar. Meus sentidos estavam diferentes, aguçados demais. E então percebi que não estava sozinho. Havia alguém, ou algo, sentado aos pés da cama. Não se movia. Apenas me encarava com olhos que pareciam conter todos os erros do mundo. Os olhos do meu irmão. Mas o rosto não era mais dele. Era uma fusão de todas as entidades que invoquei. Um mosaico do inferno colado na face de quem eu mais amava. Quando tentei gritar, minha voz não saiu. Quando tentei me mover, percebi que meu corpo estava preso ao colchão, como se mãos invisíveis me segurassem. A criatura falou com a voz de todos os pactos que eu havia selado. Você quis tocar o véu. Agora carrega o tecido. Aquilo me atravessou como uma lâmina gelada. Vi cenas passando diante dos meus olhos, como se meu cérebro fosse uma tela, de todas as pessoas que eu tinha afetado, direta ou indiretamente, com meus pactos. Gritos, olhos queimando, corpos contorcidos. Meu nome sendo sussurrado como maldição por bocas ensanguentadas. Eu queria morrer, mas até isso havia sido tirado de mim. Fiquei trancado em casa por dias. As janelas não abriam mais. As portas batiam sozinhas. A luz piscava em um ritmo que parecia ter linguagem própria. Comecei a ouvir uma música que vinha do ralo do banheiro, sempre a mesma melodia, doce e angustiante, como uma canção de ninar distorcida. No terceiro dia, quando olhei no espelho, meus olhos já não eram mais meus. Eram negros, com símbolos girando dentro da íris, como engrenagens de uma máquina antiga. Desesperado, procurei ajuda em fóruns obscuros, lugares onde ninguém usa o nome verdadeiro. Um perfil anônimo me respondeu: você abriu a legião. Só ela pode fechar. Insisti. Perguntei quem ou o que era ela. A resposta veio horas depois: apenas quem ainda tem fé pode invocá-la. Mas ela cobra mais do que os demônios. Fé. Eu não tinha mais nenhuma. Nem na humanidade. Nem em mim mesmo. Mas pensei na minha mãe. Pensei nas noites em que ela ajoelhava e rezava pelo meu irmão. Nas velas acesas no canto da sala, nos quadros de santos, nos rosários gastos. Decidi tentar. Ela me recebeu com os olhos cheios de medo, mas me deixou entrar. Me ajoelhei com ela. Disse que precisava de ajuda. Pela primeira vez em anos, rezei. No meio da oração, a casa tremeu. As velas se apagaram sozinhas. Um vento frio percorreu o corredor e as paredes começaram a suar um líquido escuro, grosso como óleo. Minha mãe não parava de rezar. Gritava os nomes dos santos, das chagas de Cristo, da Virgem Maria. Eu tremia. Sentia os demônios dentro de mim se contorcendo, resistindo, se agarrando à minha carne como parasitas. Então, ouvi um som, um único som, que me fez chorar de alívio. Silêncio. Pela primeira vez em meses, o mundo calou. E senti uma presença. Não era quente. Não era fria. Era ausência. Pura ausência. Como se algo maior do que tudo houvesse entrado no mundo e sugado toda a explicação. Uma mulher apareceu no corredor. Alta, magra, com o rosto coberto por um véu dourado. Não falava. Não andava. Flutuava. E com um único gesto, colocou a mão sobre meu peito. Na hora, senti todos os pactos se rasgando por dentro. Como se cordas tivessem sido cortadas de uma só vez. Gritei. Sangrei pelos olhos. E desmaiei. Quando acordei, estava em um hospital. Disseram que fui encontrado desacordado no chão da sala da minha mãe. Ela estava bem. Dormia ao meu lado. Eu, por outro lado, parecia ter envelhecido anos em uma noite. A pele pálida, os cabelos com fios brancos, a voz rouca. Mas os olhos estavam normais. Meus olhos. Meus, de novo. Voltei para casa uma semana depois. Queimei o caderno. Queimei tudo. Cada selo. Cada símbolo. Cada traço daquela loucura. Rezei. Jejuei. Meditei.
Busquei toda forma possível de purificação, mas algumas marcas não saem. Sonho com eles quase todas as noites. Às vezes, sinto algo me observando, e o espelho do banheiro embaça com palavras que não escrevi. Eles não esquecem. Um pacto é um convite que nunca expira. Embora eu tenha cortado as amarras, eles ainda me rondam. Me testam. Esperam. Porque sabem que, uma vez tocado o véu, a curiosidade nunca morre. Ela se esconde. Ela finge. Mas ela vive. E a tentação é paciente. Hoje mesmo, enquanto escrevo isso, ouvi meu nome vindo de dentro do armário. 3 vezes. Baixo. Rastejante. Com a mesma voz que ouvi no dia em que chamei o primeiro deles. E o pior é que parte de mim quer responder. Mas eu não posso. Eu não devo. Cada célula do meu corpo implora para que eu ignore, para que eu fuja, para que finja que nunca ouvi. Mas o problema é que já ouvi. E uma vez que você ouve, uma vez que reconhece, já não há volta completa. É como cair em um buraco sem fundo onde o próprio silêncio tem dentes. Passei o resto do dia em alerta, tentando manter a mente ocupada. Saí de casa, andei por ruas cheias, sentei em praças, escutei vozes reais, vi crianças correndo, gente vendendo fruta, carros buzinando. Quis me agarrar àquilo com todas as forças. Mas mesmo entre tanta vida, senti a presença rastejando nas sombras. Como se algo tivesse colado em mim e seguisse cada passo, sussurrando o tempo todo em um idioma que não deveria existir. À noite, travei todas as portas. Coloquei crucifixos, espalhei sal grosso, acendi incenso, deixei salmos tocando baixinho no celular. Mas quando o relógio marcou 3h13, os ponteiros pararam. Um silêncio anormal tomou conta da casa, e a luz da sala estourou com um estalo seco. O ar ficou denso, quase sólido, e uma sombra escorregou pela parede, como se tivesse derretido do teto. Eu não queria olhar, mas meus olhos foram puxados. E ali, em pé no centro da sala, estava ele. Aquele que liderou o primeiro ritual. O que me prometeu visão além do véu. Seus olhos agora tinham pupilas duplas, e cada uma girava em sentido contrário. Seus braços estavam costurados até o cotovelo, e da boca saía uma névoa vermelha que tremia no ar, como se tivesse vontade própria. Você chamou, ele disse, e ela apenas selou. Não desfez. Quis correr, mas não conseguia me mover. A sala inteira havia se tornado um campo de energia densa. O chão parecia respirar. As paredes pulsavam como carne viva. Tudo girava, e no centro, aquele ser abria as mãos, mostrando que pareciam ser fragmentos do meu próprio rosto. Imagens de mim em versões que nunca vivi. Eu cometendo crimes, eu enterrando alguém, eu sentado em um trono de carne e ossos. Essas são as realidades que você evitou, mas elas ainda existem. Você é todas elas. Eu gritei. Gritei até sentir as cordas vocais rasgarem. A criatura sumiu com um piscar e caí no chão como uma marionete cortada. A casa estava intacta. As luzes acesas. O relógio corria normal. Mas eu sabia, algo tinha quebrado. Desde aquela noite, não durmo mais de verdade. Fecho os olhos e estou em outros lugares. Vejo outras versões de mim fazendo pactos que nunca fiz, vivendo horrores que nunca aconteceram, mas que, de alguma forma, deixaram cicatrizes reais em meu corpo. Acordo com marcas, cortes, hematomas. Meus ossos doem como se eu tivesse caminhado léguas em terra amaldiçoada. Fui a padres, pastores, bruxos, curandeiros, psiquiatras. Ninguém tem uma explicação coerente. Alguns se negam a me ouvir. Um deles, um senhor cego que vive isolado na serra, segurou minha mão por 5 segundos e caiu de joelhos, dizendo que eu carregava o eco de muitos nomes. Disse que eu estava dividido, que parte de mim já não pertence a este plano, e que, no fim, eu teria que escolher um lado. Mas qual lado? Não existe bem ou mal no mundo deles. Existe apenas vontade, desejo puro, criação e destruição ao mesmo tempo.
Um ciclo que se alimenta de quem ousa observar. E eu não só observei, eu participei. Já pensei em acabar com tudo. Mais de uma vez. Mas algo sempre me impede. Às vezes, sinto a mão de minha mãe. Outras vezes, ouço meu irmão. Mas o mais comum é escutar aquela voz feminina, serena e vazia, dizendo, ainda não. Essa frase me persegue. Ainda não. Como se houvesse um propósito maior. Como se tudo que vivi fosse apenas a introdução de algo muito pior. Como se meu sofrimento fosse necessário para um plano que ainda não compreendo, mas que se aproxima. E eu sinto. Cada vez que o relógio marca 3h13, mesmo sem parar, mesmo sem sinais, eu sei. Eles estão me cercando. Criando um novo pacto em silêncio. Um que não depende mais da minha vontade. Um que já começou antes mesmo de eu nascer. Hoje, recebi uma carta sem remetente. Dentro, uma única folha com um símbolo desenhado a sangue e uma frase: você é o portal. Não sei o que isso significa ainda, mas algo dentro de mim sorriu ao ler. E foi nesse instante que entendi. A pior parte de tudo isso é que uma parte de mim quer aceitar, quer saber, quer ver, quer abrir. E é essa parte que eles alimentam. Você leu até aqui, achando que era apenas um relato, um aviso. Mas agora você sabe. Isso não é um fim. É uma invocação sutil. Eles usam palavras como trilhos. E você já está dentro. Se chegou até aqui, já ouviu o chamado. Agora resta saber, você vai responder? E cuidado com o espelho essa noite. Eles gostam de começar por lá. O espelho da minha sala, aquele antigo herdado da minha avó, trincou às 3h13. A rachadura começou no centro e se abriu devagar, como se fosse desenhada por um dedo invisível. Um som oco, molhado, ecoou da moldura, como se algo respirasse dentro do vidro. Eu me aproximei devagar. Não porque quis, mas porque meu corpo se moveu sozinho. Estava em transe, os pés descalços tocando o chão gelado, a respiração curta, como se o ar ao redor tivesse virado fumaça. O reflexo que vi não era meu. Parecia comigo. Mas os olhos estavam negros, sem íris, como dois buracos abertos em direção a algum inferno muito antigo. A pele no reflexo pulsava, como se estivesse viva por dentro, e uma gosma escura escorria da boca aberta num sorriso doente. Já começou, ele disse, com a minha voz, mas como se falasse por dentro da minha cabeça. O espelho estalou mais uma vez. O vidro se ondulou como água e aquela coisa me estendeu a mão. Eu deveria ter fugido. Mas havia uma paz doentia naquela presença. Um calor que não existe no mundo dos vivos. E então eu toquei. Foi só um segundo. Um toque. Mas eu vi tudo. Vi o nascimento do primeiro pacto, feito com os ossos de um anjo esquecido. Vi cidades inteiras apagadas da realidade por erros de curiosidade. Vi crianças sem rosto brincando em círculos de sal enquanto o céu desabava em silêncio. Vi todos os meus outros eu sendo consumidos. Vi meu nome sendo pronunciado em línguas que não existem. E vi meu corpo, este corpo, sendo deixado para trás como uma casca. Acordei no chão da sala, nu, coberto de símbolos feitos em cinza e sangue. A casa estava diferente. As cores mais escuras. O tempo mais lento. E eu sentia fome. Mas não de comida. Era uma fome de presença. De atenção. De olhos. Você entende? Eu escrevi tudo isso não para pedir ajuda. Nem para alertar. Mas para abrir. Cada palavra que você leu aqui foi um passo no ritual. Cada frase, um selo desfeito. E agora você sabe. Agora eles sabem que você sabe. E isso é tudo o que precisavam. Se ouvir batidas no espelho, não responda. Se ouvir seu nome sussurrado enquanto dorme, não vire. E se sonhar com uma versão sua sorrindo com os olhos completamente pretos, não acorde. Porque se acordar, você estará no lugar onde tudo começa. E será a sua vez de escrever.